Boa noite, eu estou gravando esse vídeo para falarmos um pouco sobre variação linguística. A variação linguística é o modo como o qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Essa diferença, ela pode se dar em diferentes aspectos. Ela pode ser uma diferença histórica, geográfica ou mesmo sociocultural. A cada uma dessas diferenças, nós dizemos que houve uma variação na língua. Como vocês sabem, a língua portuguesa, ela não é uma língua uniforme em todo o nosso país. Vocês vão perceber que, a depender da região em que essa língua é falada, do nível de conhecimentos acadêmicos ou socioculturais desses indivíduos também, essa língua pode ser modificada. E outro aspecto também é a questão histórica, né? Sabemos que o idioma que nós falamos hoje não é exatamente o mesmo de 100, 200 anos atrás. Então, desse jeito, sabemos que a língua ela não é única. Ela abriga diversos sistemas linguísticos e ela pode ser vista por diversos ângulos. Então, essas diferenças de fala que a gente percebe, como eu falei, com relação à idade, ou à região do país, ou à cultura, e elas também estão relacionadas ao estilo. Então, se prestarmos bastante atenção, nós vamos perceber que a variação acontece em vários segmentos da língua, em nível sintático, fonético e semântico. Por exemplo, vamos falar agora sobre variação diastópica. A variação diastópica ela está relacionada com o lugar onde a pessoa reside, também chamada de variação regional. Por exemplo, uma mesma palavra ela pode assumir, aliás, um mesmo objeto pode assumir diferentes sentidos e ser utilizadas diferentes palavras para designar aquele objeto. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós conhecemos uma determinada fruta como, vamos dizer que tangerina. Lá no Sul pode ser conhecida por outro nome, como bergamota. Ou o fato de nomearmos aqui o aipim, no Sul a mandioca, e em outra região ser designado com outro nome, como macaxeira, por exemplo, ou outros. Então, os sotaques também estão relacionados com a variação diastópica, sendo a variação regional. Nós temos um país muito grande, praticamente um continente, então é natural que essa língua ela sofra essas variações regionais, que a gente vai chamar de variações diastópicas ou variações regionais. Um outro modo de variação linguística que nós já mencionamos é a variação conhecida como variação diacrônica ou variação histórica. A variação histórica, ela acontece com a evolução que o idioma tem no decorrer do tempo. Por exemplo, hoje em dia nós usamos a palavra embora. Ela é escrita toda junta, não é isso? E ela é, na verdade, uma contração de uma frase que era muito utilizada no século XIX, que você tem uma boa hora, que seja em boa hora. Então essa palavra ela sofreu modificações e assim ela sofreu uma redução, hoje sendo conhecida como embora e mais atualmente agora no século XXI como bora, né? Percebam que a tendência da língua é a economia linguística, ou seja, é fazer com que essa palavra ela diminua o seu, é, o seu processo de fala, mas que se mantenha o sentido. Outro exemplo que nós podemos utilizar é o pronome de tratamento, né? Você que no passado vós mercê, depois vossa mercê, né? Depois agora você e com a linguagem da internet é comum a gente ver até a abreviação da palavra você para V e C, né? Na escrita. Por último, e não menos importante, vamos falar aqui sobre a variação diastrática. A variação diastrática ela está relacionada com a convivência entre grupos sociais.
onde vai estar o domínio das gírias, dos jargões profissionais. Então, vamos dizer que a questão social ela vai impactar profundamente nessa variação do idioma. As gírias elas estão relacionadas a grupos linguísticos. Geralmente, você vai perceber que alguns grupos, como os skatistas, né, ou qualquer grupo em específico, eles vão ter algumas coisas que eles vão nomear de maneira específica. Então, a isso a gente chama de gírias. Os jargões já são coisas mais técnicas, já são utilizadas por um grupo profissional e, por exemplo, os advogados, né? Eles têm algumas palavras que eles utilizam no seu dia a dia, que é derivada do latim, como data venia, habeas corpus, né? Hominis data e outras mais, que são específicas do contexto jurídico, e só quem vai entender é um advogado ou alguém que esteja nesse meio jurídico. Então, a gente diz que os jargões também fazem parte da variação diastrática, que tem a ver com a variação de contexto, certo? Ainda falando sobre a questão das gírias, a gente pode ter essa gíria também funcionando, como eu já falei, com sufistas, funkeiros, jornalistas. Cada grupo social distinto vai ter um modo específico de se comunicar. Então, em resumo, nós podemos dizer que a variação linguística é a maneira como a língua ela pode se modificar ao longo do tempo, ao longo de uma vasta região, que é a variação geográfica, ou a maneira que tem a ver com sotaques também, né? Com a maneira que nós falamos, percebam que cada região do Brasil tem um sotaque diferente, uma maneira de falar diferente. Isso tem a ver com a variação geográfica, que também é chamada de variação diastópica, e também a variação diacrônica ou histórica e por último a variação diastrática. Gente, isso aqui é só um resuminho bem rapidinho, tá? Eu espero que tenha dado para entender e a gente se vê na próxima conversa. Abraço.